Imagina como seria você com todo o tempo do mundo para estudar inglês. Será que isso ia fazer com que você acelerasse o seu processo rumo à fluência? É o que você vai ver depois da vinheta. Fala protagonista, meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, ativa as notificações e se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos. Toda semana a gente tem vídeo de inglês e lá nos stories do Instagram a gente tem quiz para você validar o conteúdo aqui dos vídeos. E também temos vídeos para te apoiar a ter mais alta performance e chegar mais rápido na fluência. Bom, eu separei esse vídeo em 4 tópicos que eu julgo assim essencial para você ter mais tempo, para você começar a otimizar, na verdade, não é nem ter mais tempo, né, gente? É otimizar o tempo que você tem. Porque é o que eu falo, o sonho de todo mundo seria comprar mais tempo. Mas será que isso iria resolver o problema? Para e pensa. Pega um papel, na verdade, uma caneta e escreve. Como que seria o seu dia com mais tempo? Em vez de 24 horas, se milagrosamente o dia passasse a ter 26, 28 horas. Será que de fato você iria pegar essas horas e investir de maneira eficiente para gerar os resultados que você deseja? Ou não? Porque tempo é a única coisa do mundo que é justa. Independente de classe social, independente de cor, todo mundo tem o mesmo tempo. A diferença é que uns conseguem gerenciar esse tempo da melhor maneira e atingir os seus resultados e outras pessoas não. E a ideia desse vídeo é plantar a sementinha aí, fazer com que você comece a enxergar como anda a sua rotina da fluência, essa rotina rumo à fluência do inglês e ver o que você consegue ajustar, o que você consegue melhorar para parecer que você vai ter mais tempo para estudar inglês e a sensação é que, nossa, eu tô de fato investindo esse tempo que eu ganhei extra com qualidade e tô tendo resultado. Estou chegando mais rápido rumo à fluência, a uma proficiência do inglês. Bom, antes de tudo, vamos desmistificar que ser ocupado não é ser produtivo. Inclusive, já tem pesquisas que apontam que funcionários de uma empresa com uma carga horária de 8 horas, eles não são produtivos em todo esse período. São produtivos aí em cerca de 6 a 5 horas. Tem países como a Austrália, por exemplo, que já está estudando de reduzir, a carga horária para 4 horas. Para que, de fato, a pessoa consiga investir de uma maneira mais focada esse tempo no trabalho e sobre tempo para lazer, para ficar com a família, que são as coisas que realmente importam na nossa vida, né? Afinal, você trabalha para conquistar algo e você estuda também para conquistar algo. Inclusive, isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você pensar em querer ter mais tempo para estudar inglês. Qual é o algo que você quer conquistar? Inglês é a ponte para quê na sua vida? Essa é uma bandeira que a gente levanta aqui na Raise. Inglês é a ponte entre o seu sonho e a realidade. A não ser que você queira ser professor de inglês, o idioma por si só é o meio, né? É algo aí muito importante, é o fim, aliás. Mas, de caso contrário, o inglês é a ponte para o emprego dos seus sonhos, inglês é a ponte para você passar na imigração e conhecer aquele país que você tanto deseja, ou para a promoção que você já está querendo há um tempo. Então, complete a frase que vai aparecer aqui na tela e coloque ela num papel, de preferência, bem grande, visível, no seu cantinho de estudos. Com o inglês eu vou conquistar? Se você ainda não tem essa resposta, depois desse vídeo, comece a pensar. Porque afinal, não dá pra você montar um quebra-cabeça sem ter a imagem final, né? Primeiro a gente vê qual é a imagem final e aí a gente sai pegando as peças para tentar juntar e formar aquela imagem do quebra-cabeça. Se você não tem bem claro qual é a imagem que você quer conquistar, como que você quer estudar inglês? O que adiantaria eu te dar mais tempo, sendo que você muito provavelmente não saberia o que fazer com ele? Então, eu trouxe aqui um conceito que o Jerônimo Till trabalha no livro Produtividade para quem quer tempo e adaptei isso para a questão do inglês. Basicamente, ele divide as tarefas da nossa vida entre tarefas de produção e tarefas de ocupação. As de produção é aquelas que de fato estão te levando para o seu objetivo final
E as de ocupação é que tomam o seu tempo, mas não tem a ver com o seu objetivo final. Dentro das de ocupação, a gente tem as obrigatórias, levar o filho na escola, o cachorro para passear, ou limpar a casa, mas não necessariamente tem a ver com o seu objetivo. E as desnecessárias, procrastinar, pensar na morte da bezerra, que às vezes é importante também, né, descansar um pouquinho ali, mas tem que tomar cuidado para isso não ocupar maior parte aí da sua semana. E as de produção, ele divide em produções com margem e sem margem. Com margem é aquela que não te gera estresse, porque, poxa, a prova ou o relatório tem que entregar daqui a 2 dias ainda. Se acontecer alguma coisa, tá tudo certo. O problema é que a gente vive nas produções aí sem margem. Estuda 5 minutos antes da prova, entrega o relatório, fica a noite virado para entregar o relatório no dia seguinte. E isso gera estresse, ansiedade e acaba aí prejudicando a nossa saúde mental. Aí já viu, né? Aí tá tudo perdido. Porque nós temos várias panelinhas na vida. Tem a panelinha da saúde física, da saúde mental, tem a panelinha dos relacionamentos, tem a panelinha do trabalho. E bem dizer, viver é conseguir colocar todas elas no fogo, às vezes dá atenção para uma, enquanto as outras estão cozinhando, depois vai lá dar atenção para outra, e assim vai. Entendendo isso, entendendo que você assume diversos papéis na sua vida e que sim, você vai ter que dar conta, mas não necessariamente todos ao mesmo tempo, isso diminui a sua ansiedade e faz com que você possa ter mais foco naquilo que realmente é necessário. Inclusive, no livro ele comenta de você escolher uma área por semana para ser a sua área foco e as outras ser a sua área de equilíbrio. Então não tente dar um passo maior que a perna. Lembre-se que um castelo é construído de tijolinho por tijolinho. Então, agora que você já entendeu o que seriam tarefas de produção e de ocupação, vamos ver como aplicar isso na questão do inglês. E depois eu quero que você me diga se na sua semana você está se ocupando ou de fato você está produzindo. Você só está tendo contato com o inglês ou de fato você está estudando, sabendo onde você quer chegar? As de ocupação obrigatórias eu coloquei como tarefas que você tem que fazer para melhorar os skills do idioma, falar, ler, ouvir, escrever, mas não necessariamente vão ter um foco em um conteúdo ou vão estar alinhados com uma situação dentro do seu objetivo. O que eu mais vejo é os alunos falando assim: nossa, eu inseri bastante o inglês no meu dia a dia essa semana. Vi filme, ouvi música, mas caramba, eu chego na aula e erro. Eu vou falar com alguém e falo tudo errado. Sim, porque você inseriu bastante o inglês na sua semana, porém sem um foco direcionado, sem você saber para onde você estava indo e aí você não tem a sensação de avanço. Provavelmente você já viu alguém que aprendeu inglês com música, com série. Isso de fato acontece. Mas o caminho, além de ser mais longo, você não consegue metrificar o seu avanço, porque é muita informação que chega até você e dificilmente você consegue ter uma comunicação oral, né, um output alinhado, porque você não vai estar estudando ali a base da comunicação. Então é comum pessoas que aprenderam inglês mais assim, dessa forma, vivendo, digamos assim, falar: ai, meu inglês é que nem índio, porque não conjuga certo, não sabe como conjugar e assim vai. Então sim, é muito importante você ouvir música, você ver filme, você ler jornal, você tá em contato com o inglês, mas tenha ciência que isso é uma das tarefas da sua semana do inglês, ela não é a única. Dentro das tarefas ainda de ocupação, a gente tem as de ocupação desnecessárias. E o que seria isso? Caramba, tudo para o inglês devia ser necessário. E de fato é, mas pensa comigo. Se você quer chegar em algum lugar e você fica dando volta e não vai numa linha, você nunca chega, né? Então, é a mesma coisa que você ir no supermercado, comprar um monte de ingrediente e quando chega em casa, você não conseguiu fazer receita nenhuma. Porque você não preparou a lista do supermercado antes. Você não sabia de fato o que você ia preparar. Então, você pegou um monte de ingrediente que provavelmente você vai usar em alguma receita, mas você não sabe qual, você não tem a receita formada.
É a mesma coisa quando você ocupa o seu tempo, que já é precioso, consumindo um monte de material da internet, seguindo um monte de canal aleatório, salvando um monte de foto no Instagram que tem em inglês só porque é bonito, só porque é engraçado, só porque tem um Reels lá com a dancinha bonitinha, só que você não usa tudo aquilo que você salvou, todo aquele vídeo que você consumiu, pra nada. Então o que acontece? Os alimentos estão na geladeira, os conteúdos estão na sua cabeça, mas você não sabe utilizá-los. Então na sua semana, tente evitar ocupar aí o seu tempo com essas tarefas desnecessárias. Siga sim mais de um professor, eu não estou falando que você tem que seguir só a Raise, não. Nós somos uma fonte de conhecimento, existem vários, mas tenha um foco. Tenha primeiro alinhado aonde você quer chegar aquela semana, qual conteúdo, qual situação que você está trabalhando, e aí vá buscar outras fontes de conhecimento para te ajudar naquilo que você traçou. Dentro das tarefas de produção, a gente tem as que são com margem e as que são sem margem. Com margem é quando você estuda na segunda e sua aula é só na quarta. Ai, que maravilha! Por quê? Porque você tem tempo de revisar, de aplicar e de levar para o seu professor as dúvidas, de chegar na aula não como um cego tiroteio, sem saber de onde veio, para onde vai, confiando em tudo que o professor falar, de utilizar aquela peça tão importante que é o mentor, que é o professor, que é a videoaula, de uma maneira mais assertiva, direcionada e de fato ter a aceleração que você procura. Então é comprovado que o nosso cérebro esquece 50% do que aprende em menos de 24 horas. Então, se você estudou hoje, amanhã você já vai lembrar 50%. Então é essencial que você revise. E mais do que revise, que você aplique. Aí sim você vai conseguir errar. Porque se você errar, você vai saber como é que era o certo. Porque você vai perguntar para o seu mentor qual que era o correto. E aí a chance de você não errar novamente é muito maior. Então, evite ter tarefas de produção sem margem. Evite ficar no desespero. Tenha saúde mental aí. E isso parte de uma boa organização. Então, até aqui, pare agora o vídeo, pausa, vai lá pegar o papel, vai lá que eu te espero. Vai. E uma caneta, tá? Pega o papel e a caneta. E aí, eu quero que você coloque ali, né? Produção, ocupação, com margem, sem margem, obrigatório, desnecessário. Olhe a sua semana, reflita na semana que passou e pense, como que foi a semana que passou? Como que eu estudei inglês? Eu só fui na aula ou eu inseri em alguma outra maneira? Eu estudei 5 minutos antes da aula ou não? Eu fiquei salvando um monte de coisa de inglês no Instagram e nem liguei? Para um pouco e reflita. Comece a pensar nisso e aí, quem sabe você já comece a ter uma pista se você está se ocupando ou se você está de fato produzindo. Entender isso já vai começar a te dar uma clareza, mas não é o ponto final. É bem importante que você entenda que o inglês ele não tem que ser uma tarefa da sua semana. O inglês ele tem que estar na sua semana. E qual que é a diferença de tarefa e estar na semana? Quando o inglês é só uma tarefa, como por exemplo ir na academia, a semana que você não conseguir, porque sim, vamos ser realistas, adultos e maduros, vai ter semana que vai dar ruim. Que bem na hora do inglês o chefe vai chamar, que bem na hora do inglês o filho vai ficar com dor de dente, que bem na hora do inglês vai chover, a internet vai cair, você não vai conseguir conectar. Vamos começar a pensar no que já te atrapalhou antes em algum curso, em algum objetivo e já planejar que isso pode acontecer. Imprevistos são previstos. O problema é que a gente não calcula eles. Tá, se aconteceu algum imprevisto e você não conseguiu ir na aula de inglês, mas o inglês ele está presente em outros momentos da sua semana, o seu pensamento não vai ser de tipo, ai, mais uma semana que eu não estudei inglês. Não, o seu pensamento vai ser, ok, eu não fui na aula, mas eu estudei o conteúdo, mas eu fiz o exercício, mas eu compensei de alguma maneira. É tipo você não conseguir ir na academia, mas você pegar e correr na praia. Você, ok, não foi na academia, não fez o treino proposto, mas você substituiu. Ou ainda, é tipo você não ir na academia,
não conseguir ter tempo para estudar na praia, mas manter a alimentação, em dia. Agora, o que não pode acontecer é você só comer besteira, não ir pra academia, não ir andar na praia. Aí não há santo que salve, né? Então, é a mesma coisa na questão do inglês. Não deixe o inglês ser só uma tarefa. Não condicione todos os seus esforços em um dia só. Distribua isso ao longo da sua semana de uma maneira mais homogênea. E aí você chegou até que você pensa, falar é fácil. Já é tão difícil separar tempo para ir na aula, que olha que eu tô pagando, eu comprei aquele curso, tá lá as aulas para eu assistir. E imagina tirar outro dia além do dia que eu planejei. Pois é, provavelmente você pense assim, porque na sua cabeça você pensa que você precisa de um tempo gigante para inserir o inglês no seu dia a dia. E eu tô aqui para te provar que isso não é verdade. Que com apenas 10 minutos você consegue substituir algumas tarefas, assim como substituir alguns alimentos, sabe? Para começar a ter um estilo de vida mais saudável. No inglês é a mesma coisa. Você não precisa fazer mudanças radicais, e sim substituições. Por exemplo, enquanto você está cozinhando, que tal falar o nome dos alimentos em inglês? Ou pensar em frases que utilizem o conteúdo que você está estudando para trabalhar aqueles alimentos? Que tal, enquanto está limpando a casa, você ouvir um podcast ou até mesmo ouvir a teoria do conteúdo, só que através de áudio? Ou ainda, no caminho do trabalho para casa, que tal ligar aquela música? Que tal ver a videoaula? Entende? Quando você substitui, quando você aglomera aí algumas atividades, lembrando que tem que ser atividades que não dependam de foco nas duas atividades, não dá, por exemplo, para você querer trabalhar e querer ouvir a videoaula de inglês. Provavelmente você não está prestando atenção na videoaula, no podcast, você está trabalhando. Agora, quando você está fazendo uma atividade mais robótica, mais automática, aí sim você pode agregar junto o estudo do inglês. E só 10 minutos é suficiente, Lu? Sim, desde que esses 10 minutos estejam foco, que você saiba o que fazer. Porque a grande questão, gente, não é o tempo, e sim o que você vai fazer com ele. Imagina, um cenário que se de repente a gente pudesse comprar tempo. Tivesse uma loja onde a gente fosse lá e desse dinheiro e recebesse um potinho de tempo. E aí a gente adicionava no nosso relógio e pronto, agora eu tenho 24 horas e 10 minutos a mais. 24 horas e 20 minutos a mais. Será que você conseguiria inserir o inglês no dia a dia? Tenho tempo. Será que esse seria a solução? Muitas vezes não. Muitas vezes você até tem o tempo, você até senta para estudar, mas você não sabe o que fazer. Você não sabe por onde começar. Então, por isso que dentro do método da Raise, o primeiro passo é você planejar. Quando você sabe onde vai chegar, qualquer caminho? Não, aquele caminho serve. Você tem clareza. A mesma coisa de quando você sabe como você aprende. Quando você está alinhado aí da sua melhor maneira de consumir conteúdo, você aprende de uma maneira muito mais rápida. Então, planejamento é o principal passo para que você consiga fazer aqueles 10 minutos eficientes aí para você conseguir ter o resultado. E aí, conforme você for ganhando hábito e passar pelo menos um mês e você conseguir inserir 10 minutos, aí você pode aumentar. De repente, na semana seguinte, você faz 20 minutos diários ou faz 3 vezes de 30 minutos e assim vai. Mas não queira ir para o peso de 3 para o peso de 8, porque a chance de ficar com o braço dolorido e falhar nas 2 semanas seguintes é grande, hein? Muito mais do que o tempo é a frequência. A sua frequência cardíaca, aqui no caso do inglês, a sua frequência de estudos, ela tem que estar alta, ela tem que manter uma constante. Depois que você planejou, ou seja, planejar de uma maneira específica, de uma maneira objetiva, você tem ali aquele conteúdo para estudar, porque você já verificou que aquele conteúdo faz parte da situação do teu objetivo, está alinhado com o teu objetivo macro. Então, eu estou estudando Simple Present porque ele tem a ver com a apresentação profissional, porque o meu objetivo é fazer uma entrevista de emprego.
tem os 3 porquês que a gente tanto fala e é importante que você responda. Por que aquele conteúdo, por que ele vai me levar na situação e qual é o meu objetivo final. Tendo aquilo alinhado, estudou um pouquinho pelo menos a teoria, sabe o que é, o que não é, quais são as regras, o outro dia você resume e você revisa. Porque o nosso cérebro esquece, passou 24 horas, esquece pelo menos 50%. Depois de você resumir e revisar, sempre com o seu canal de aprendizado. Se você não sabe como você aprende, o que você faz? Você entra no site da Raise, porque lá tem um teste para você começar a descobrir e aí você já ficar mais atento e testar, ver se realmente você é aquele canal. Você é visual, por exemplo, você pode pegar um mental map. Você é auditivo, você ouve podcast e assim vai. Depois você tem que aplicar, né? Praticar, fazer exercício. Então percebe que em cada 10 minutos de cada dia é uma tarefa. Por isso que as mini metas funcionam, desde que você saiba o que fazer. Aplicar como, Lu? Aplicar em exercícios, aplicar aí sim nas tarefas de ocupação obrigatória, ou seja, ouvir música, ver filmes, séries, jornal e assim vai. E se você estiver fazendo um acompanhamento ou com o professor, ou num curso, ou em grupo, aí sim você ir para a prática, né? Mas prática só vem agora. Se você estudou, se você resumiu, se você viu filme e não conseguiu ir na prática, positivo, você fez outras coisas. Vai ter uma perda aí no resultado da semana? Vai, mas não vai ser uma perda tão grande em comparação se você não tivesse feito nada. E o mais importante é você analisar e refletir, que é o quarto e o quinto passo. Se você não analisa, a sua sensação é de que você está nadando, nadando, nadando e não chegando a lugar nenhum. E aí me diz, como que você vai convencer o seu cérebro, a sua mente, né, de que ela vai dar prioridade para o inglês, sendo que ela não está vendo o resultado? Toda vez que você pensar em estudar, ela vai pensar, não, agora eu tô cansada. Ai não, agora vai passar aquele seriado legal. Olha a louça, precisamos lavar a louça. Por quê? Você não mostrou os benefícios para ela, você não negociou com a sua mente, não falou, olha, vai valer a pena, olha o resultado que a gente está tendo, olha os quilos que a gente está perdendo, né? Aqui no caso do inglês, olha a quantidade de palavras que a gente está aprendendo, olha, a gente já está errando menos do que a gente errava na semana passada. Então tem essas métricas, o quanto que você está errando, se está diminuindo, quanto de palavra que você está aprendendo, o quanto você está chegando mais perto da situação dentro do seu objetivo e assim vai. E aí reflita, caso não teve todo esse avanço, aí está na hora de refletir. Será que faz sentido essa minha agenda na semana? Tá bom, 10 minutos não tá rolando. Como que eu posso mudar a estratégia sem mudar a direção, sem mudar o objetivo? Em vez de 10, 10, 10, 10, que tal 1 hora mais distribuída ao longo do dia? Faz 15 minutos, depois 15, 4 vezes de 15. Aí sim, depois que você colheu as amostras, você reflete e toma a decisão de como mudar. Senão, vira só achismo, vira só desespero, vira só ansiedade. E aí o que vai acontecer? A sua sensação é a mesma. Não tenho tempo para estudar inglês não dá para mim, inglês não funciona. Então não faça isso. Planeje, estude, pratique, analise e reflita. Quero saber se fez sentido para você tudo que a gente falou aqui. Quero saber a sua frase aí. Com o inglês você vai conquistar? Comenta aqui o que você vai conquistar com o inglês. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, porque lá a gente tem um bate-papo assim mais próximo, a gente tem live, a gente tem stories, onde a gente sempre interage e você pode trazer a sua dúvida. Se você fez esse caminho, se você estudou, se você analisou, você consegue utilizar os mentores, mesmo que sejam nós aqui, os mentores da internet, com muito mais direcionamento, com muito mais foco e aí sim ser protagonista do seu aprendizado. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!